Estamos de volta com o programa Justiça em Ação e agora com o tema Visita Íntima. Ô Jorge, com relação à visita íntima, teve um relato aqui no seu livro que o rapaz teve que passar para visitar um detento para uma revista, tem a questão da visita íntima, né? A visita primeiro. Teve que passar por uma revista e essa revista ocasionou um certo constrangimento. Você poderia narrar o que aconteceu com esse rapaz ao visitar o detento? Olha, na realidade, nas unidades prisionais, existe a parte da revista feminina, feita pelas guardas femininas, e a revista masculina, feita pelos agentes masculinos. Na maioria das vezes, a visita não concorda muito com o método, mas na realidade, o agente é obrigado a seguir as normas que constam no regulamento da secretaria, para que não venham eles mesmos sofrer sanções com referência a qualquer ato que não seja correto dentro da unidade. Se a visita transporta droga ou arma, naturalmente alguém vai sofrer com esse tipo de coisa, né? Então, alguns não aceitam, mas a revista tem que ser realizada. Qualquer pessoa que não faz parte da unidade, seja quem for, tem que ser revistado. Existem as normas da lei, por exemplo, o advogado, o diretor, mas aqueles que nós conhecemos. E o advogado tem já a característica, tem a credencial para não ser revistado. Nesse ponto de vista, a gente, o pessoal que trabalha, às vezes são culpados por situações erros que existem, que eles são totalmente, entendeu? Estão totalmente isentos da ação. Então, não tem como mudar isso. Doutora Denise, essa questão é interessante, né? Que nós temos dois lados da moeda. Primeiro, é com relação à intimidade, à integridade, à dignidade da pessoa humana que está ali passando por aquela revista. Ela tem que se despir, no caso do homem, tem que ficar praticamente de cueca mesmo ali, na frente do agente, para ver se tem ou não algum corpo estranho. Se ele está portando joias, relógio, anel, ele é obrigado a tirar, porque aquilo poderia servir como moeda de troca para o preso dentro do presídio. A mulher, eu sou professor, já tive um relato de um agente penitenciário também que me surpreendeu muito, e isso não é novidade porque já foi noticiado também amplamente na mídia. A revista feminina, então, é mais constrangedora ainda. O fato é o seguinte, a visita, ela teve que simplesmente ficar de cócoras sob um espelho, para ver se havia algum objeto estranho. E de fato o agente penitenciário que fez essa abordagem, ele simplesmente falou para mim o seguinte: tinha o objeto estranho dentro, ela estava com uma camisinha e dentro da camisinha tinham 3 celulares. Então nós temos esses dois lados, né? O constrangimento da pessoa que está visitando e a dignidade da pessoa humana. Como a gente pode fazer uma medida adequada, uma dose, para que se possa ter um bom funcionamento do sistema prisional e que se possa respeitar também o direito do ser humano? Infelizmente, William, a revista íntima, né, da visita é um mal necessário, é um constrangimento, mas são incríveis as coisas que podem se encontrar nessas revistas, né? Os agentes penitenciários podem se encontrar nessa revista. É incrível, mas já houve casos de uma pistola Glock desmontada ser encontrada no ânus do visitante. Casos de drogas, né? De porte de drogas, eu vou ressaltar aqui, vou salientar para que pensem bem antes de fazer isso. Transportar drogas para dentro do presídio, se pego pelo agente penitenciário ali na hora da revista, isso é tráfico de drogas. Você entra enquadrado no tráfico de drogas, tá? Então pensem bem antes de fazer isso. Infelizmente se tornou uma prática comum.
seja porque ama quem está lá dentro, seja porque foi obrigado. Infelizmente já houve casos de relatos de foram obrigados a transportar aquela droga ali, mas a pessoa entra enquadrada no crime de tráfico de drogas. Hoje tem até um sistema que está sendo testado nos presídios aqui no Brasil, que é um banquinho, um scanner, onde a pessoa que vai visitar o detento acaba sentando naquele banquinho e é escaneado para ver se no interior da pessoa se encontra algum objeto estranho. Sim. Então realmente é complicado. A gente está falando aqui em direitos do ser humano, enfim. Mas a partir do momento que o ser humano também tenta usar desse direito para a prática de ato ilícito, fica complicado. Eu tenho direito. Sim, tem direitos a partir do momento que você não incorre em nenhuma infração. Exatamente. É importante salientar que o direito coletivo se sobrepõe ao individual, né? E o direito à intimidade é um direito individual, é um direito da pessoa. Porém, o bem-estar da sociedade, o bem-estar da coletividade, em estar fazendo aquela revista, evitando que uma arma adentre o sistema penitenciário, drogas, celulares, esse direito da revista, infelizmente do constrangimento, se sobrepõe à intimidade da pessoa. Mesmo porque daqui a pouco teremos também as máquinas de raio-x no aeroporto, né? E não estamos presos. Então o direito à intimidade, ele é relativo em prol do benefício da coletividade. Interessante que a doutora advogada, também na qualidade de advogado, nós temos prerrogativas. E infelizmente foi noticiado agora na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, com aquela invasão que teve da polícia retomando as comunidades, tentando pacificar, enfim. E 2 advogados foram presos justamente por estarem, digamos assim, facilitando o contato com o preso junto aos traficantes aqui fora, fazendo, digamos assim, esse leve e trás de informações. Como é que fica essa questão nossa do advogado? O advogado ele passa por essa revista rigorosa como passa qualquer visitante, Jorge? Ele não passa por essa revista? Jamais, no meu período de trabalho, vi um advogado ser revistado. Nunca passou por mim, nunca tive essa experiência. Essa né? Essa é a questão. Sim, ele tem a credencial de não ser Mas no caso, o advogado fazendo essa atividade, ele também acaba incorrendo em que tipo de crime? O advogado que trouxe, esses 3 advogados que trouxeram a informação relativa agora a esses últimos ataques, no Rio de Janeiro, os 3 advogados que trouxeram as informações são suspeitos de trazer a informação de catanduvas aqui para as organizações criminosas no Rio de Janeiro, estão sofrendo o processo administrativo da OAB, que podem inclusive culminar com a expulsão. Sim, temos a prerrogativa de não passarmos por revista. Eu nunca fui revistada, creio que nenhum advogado vai admitir esse tipo de coisa. O que acontece em alguns presídios é aquele portal de não entrarmos com metais, né? Exato. E às vezes aí aponta o salto do sapato, o cordão, alguma coisa assim. Inclusive semana passada eu estava com minha sócia, amiga minha, e a gente continuava apitando, e o que estava apitando, na verdade, era um pendrive que ela portava, e o agente penitenciário falou, me dá o pendrive, e a gente entrou pensando o que eu poderia fazer com o pendrive aqui dentro, né? Mas tudo bem. Realmente temos a prerrogativa de entrar sem sermos revistados, está lá garantido no Estatuto da OAB. Só para fazer uma ressalva, como toda e qualquer profissão, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, aqui na qualidade de advogado, nós temos os bons advogados, os maus advogados, agentes penitenciários, nós temos os bons agentes e os maus agentes. Nós temos também, na qualidade de seres humanos, os bons detentos e os maus detentos. Então, fica aqui essa ressalva de que não é uma coisa generalizada. Sim. Não são todos os advogados Sim. que se portam a esse tipo de situação. Então, não há que se falar em perda de credibilidade nem do advogado, nem do agente penitenciário, e nem de estar desmerecendo a questão do preso como ser humano propriamente dito. Agora, outra questão interessante, também aqui feita abordagem no livro, é a revista, a visita íntima que tem o detento. Vai a mulher, vai a namorada,
eles acabam realmente ali praticando o ato sexual. Pergunta, a prática de ato sexual em visita a detento, ela é permitida? Não está perfeitamente regulamentado essa questão da visita íntima. No entanto, alguns presídios, creio que a maioria deles já tenha se adequado a esse tipo de benefício para o preso, mesmo porque, eu vou citar aqui, na Grécia Antiga nós tínhamos a política do pão e circo, né? A visita íntima hoje, nos presídios, é uma política de pão e circo. Temos, inclusive, algumas estatísticas garantindo que a visita íntima diminui a violência intrapenitenciária dentro da cadeia e diminui, inclusive, as rebeliões. Então, o preso que solicite por bom comportamento, ele tem que ter um bom comportamento, porque isso é decidido pelo diretor da unidade. A visita íntima, ele credencia lá a sua companheira, que ele pode ter trazido um relacionamento estável antes dele ser preso, ou que tenha constituído há no mínimo 6 meses. Então, não é qualquer pessoa que entra lá. Até mesmo para minimizarmos a questão da prostituição, né? Porque a visita íntima trouxe essa questão da prostituição dentro dos presídios. E vou salientar também a outra questão, porque a gente pensa muito na visita íntima masculina, né? Mas as presas, né, a penitenciária feminina também garante esse benefício da visita íntima. O problema é que as detentas são abandonadas por seus companheiros assim que são trancafiadas. Jorge, no livro dele, faz um relato bem interessante aqui, que eles fazem um puxadinho, é esse o termo que eles usam lá no presídio, não? Tem um termo próprio que o detento usa, o Jorge vai falar agora, é um termo próprio, a gíria, dentro do presídio, para essa questão, o fato de eles não poderem serem pegos, não é isso? Nesse tipo de situação, porque poderiam estar respondendo lá dentro. Como é que funciona? Como é que funciona isso na sua época? Nesse caso, eu cito 2 tópicos. Primeiro, nas celas coletivas, eles usam os seus lençóis, suas colchas e fazem aquela barraquinha tipo praia que denomina-se come quieto. Este é um dos termos e uma das causas. E nas visitas, entendeu, das unidades, existem os ratões. O que significa o ratão? O ratão é a fugida do preso com a sua companheira que está visitando, sendo vigiado pela sua facção, entendeu? Cada um tem direito a ficar ali X minutos, não pode passar, entendeu? Se forem pegos pelo agente, a visita perde a carteira, o detento vai para uma CTC, a Comissão de Tratamento e Classificação, ele é julgado, ele pode perder a visita por dias, meses. E a parceira, logicamente, proibida de voltar a visitá-lo num período. Mas na realidade existe esse tipo de situação, porque não tem como controlar. São muitos homens, muitas pessoas, muitos comes quietos, muitos ratões. Então a gente não tem como realmente. E a pessoa fica até estressada, né? Uma situação dessa aí poderia causar como a doutora disse, uma rebelião. É constrangedor por a gente interferir numa situação dessa. É constrangedor, tem que se fazer, mas é constrangedor. Tem umas campainhas, não tem, seu Jorge, que soam quando acaba o tempo? Exato. Eles... Isso é para que vocês possam ver como é constrangedor certas situações dentro do presídio. Sim. Inclusive até para a pessoa que está visitando, né? Ela tem que se submeter àquilo. Imagino e às vezes até as pessoas ficam olhando, né? Que o presídio é tão cheio, não tem tantos lugares assim, acaba acontecendo sem muita privacidade propriamente dita. Bem, nós vamos agora para mais um rápido intervalo, voltamos já já.